Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. O Douro é o rio do vinho, tanto do lado português como do lado espanhol. O rio estende-se por mais de 850 quilómetros, desde a nascente na serra de Urbión, nos Montes Ibéricos, em Espanha, até à Foz, na cidade do Porto. Grande parte do seu percurso, 525 quilómetros, decorre em Espanha. Em Portugal, após a zona fronteiriça, o Douro desce 213 quilómetros desde Barca d'Alva até à Foz, no Oceano Atlântico, em plena cidade invicta. O rio banha os vinhedos em socalcos do Douro e, em Vila Nova de Gaia, abraça as caves do vinho do Porto. No nosso território, e descendo de leste para oeste, temos os vinhos do Planalto Mirandês, em pleno Douro Internacional. Os vinhos Beira Interior, que tocam em Figueira de Castelo Rodrigo, no Parque Internacional do Douro. Segue-se o vinho do Porto, o vinho Douro, o Távora Varosa e os vinhos verdes. Para além disso, existem também os vinhos regionais Terras Dourienses, Beiras e Minho. O Vale do Rio Douro é, de facto, o Vale do Vinho. No século XIV, os mosteiros de Cister do Douro iniciavam a exportação de vinho do Porto pela Barra do Douro. Era o nascimento de um negócio que marcou o Douro até aos nossos dias. O Douro moderno nasce com o Marquês de Pombal quando, em 1756, demarcou a região ao criar um organismo regulador, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. É em Vila Nova de Gaia que a Real Companhia Velha mantém na sua sede o arquivo pombalino respeitando a fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, com a qual se criou a primeira região demarcada do mundo. Eu creio que na perspectiva de demarcação, ou seja, de definição das propriedades, daquelas que deviam dar e não deviam dar vinho, e das qualidades que cada uma das propriedades devia dar, e além disso, com este sentido de qualificação do vinho do Porto em ordem à sua exportação, eu creio que a região demarcada do Douro, que foi feita através dos tombos, que a companhia aqui detém, através dos tombos, ou seja, de livros em que se registavam as propriedades, demarcavam-se com marcos, demarcavam-se com marcos e definia-se a qualidade dos vinhos que cada uma das parcelas de terreno produzia. Ora, nesta perspectiva, uma perspectiva tão moderna, que nós podemos dizer que a demarcação do Alto Douro veio praticamente até aos nossos dias e ainda hoje permanece, nesta perspectiva é de facto única à escala mundial, portanto foi a primeira. O arquivo da Real Companhia Velha reúne mais de 10 mil livros manuscritos e 1.200 a 1.300 caixas de documentação da época pombalina. A atual Real Companhia Velha, hoje dirigida por Pedro Silva Reis, é afinal a mais antiga empresa portuguesa de vinhos em atividade. Na qualidade de 27º Presidente, sinto a responsabilidade e o sentido de missão de lhe dar continuidade e, sobretudo, deste esforço de a recolocar no lugar e no nível a que todos entendemos que ela pertence. Na história da Real Companhia há uma série de documentação que está arquivada em Vila Nova de Gaia, na sede da empresa. É, de facto, considerado o espólio privado mais importante do país e que retrata a tão importante história do vinho do Porto. A
As caves do vinho do Porto sucedem-se ao longo do cais do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, onde fomos encontrar David Guimarães, enólogo da Taylors. David, o que é que se passa aqui? Nós aqui temos um túnel que estamos a envelhecer um vinho do Porto que tem um destino como um LBV, Late Bottle Vintage. Temos também reservas jovens, tipo para uma reserva Ruby, e temos reservas para vinhos velhos. E essa engloba o grande volume de vinho do Porto, porque para envelhecer para 20 anos temos que ter um estoque muito grande para anos futuros. A feitura de um Tawny reserva, datado ou não, obriga a um trabalho aturado de vigilância dos vinhos do Porto que estagiam na cave. Na bancada da sala de provas, David Guimarães prepara um lote de Porto Tawny 20 anos. Nestas amostras temos vinhos do Porto com que idades? Neste caso, tenho aqui desde 2002. 2002. Vim com 6 anos e até tenho aqui um muito antigo, neste caso 1927. 1927. Neste caso. 1927 foi um grande ano de vinho do Porto. Foi. E este aqui é usado como uma essência, uma pequena essência. Uma vez por ano, normalmente é em novembro que faço essa prova, junto todas as reservas, para, neste caso 20 anos, padrão 20 anos Fonseca, e especialmente no estilo Fonseca, onde gostamos de manter fresco e vivo, vimos buscar um pequeno componente aqui mais jovem e assim dar-lhe mais tempo a integrar. E aqui está, temos o lote que vai dar seguimento ao 20 anos Fonseca daqui a um ano. O Porto é um dos raros vinhos do mundo que ultrapassa séculos de história, como pudemos verificar na garrafeira da Casa Ferreirinha. Nesta frasqueira temos colheitas, suponho que desde 1815, é a mais antiga. 1815 é a mais antiga. E depois, outras colheitas? Temos várias. O 1851, que está neste momento a ser rearrolhado. Temos o 1847, temos o 1863, 1830. Temos vários anos vinhos da colheita do século XIX. Isto graças à Dona Antónia, que teve a excelente ideia de engarrafar vários vinhos daqueles que na altura consideraria de melhor qualidade, engarrafou-os e permitiu-nos chegar hoje em dia e provarmos estes vinhos. Também João Nicolau de Almeida, diretor de Enologia da Casa Ramos Pinto, nos revela 3 séculos de vinho do Porto. É uma prova de 3 séculos. 3 séculos de Porto de vinho do Porto. Século XIX, século XX e século XXI. Há muitos vinhos no mundo que possam fazer uma história assim de 3 séculos, assim com provas de vinhos a este nível? Eu não conheço. Com certeza deve haver assim alguns tocais e assim uns vinhos. Eu francamente não conheço, gostaria de conhecer, mas evidentemente não há muitos. Mas sabemos que com o vinho do Porto isso é possível. Com o vinho do Porto, isto pode ir até, sei lá, século XVIII. Até chegar aqui à prova dos grandes vinhos do Porto, em Vila Nova de Gaia, há todo um trabalho na vinha fundamental. Não há grandes vinhos sem uma viticultura rigorosa que garanta a qualidade das uvas na altura da vindima. António Magalhães é o responsável pela viticultura das quintas da Taylors e, através de novas tecnologias, vigia a partir do seu computador portátil 1.200.000 pés de videira. Tudo começa no coração da vinha. Portanto, isto é uma estação meteorológica automática e que nós temos, hoje em dia, um instrumento de trabalho muito útil na nossa viticultura e enologia, porque permite-nos medir ao longo do ano, caracterizar todos os dados climáticos com 2 finalidades essenciais.
A primeira será caracterizar o ano em si e ver como, no fundo, as condições propiciaram que as uvas amadurecessem de uma ou de outra maneira. E um instrumento de trabalho muito prático será prever as doenças da vinha. Essencialmente, ela mede a evolução da temperatura, de 10 em 10 minutos e médias de hora, portanto temos temperaturas máximas, mínimas, médias, faz um registro da precipitação, faz além disso a velocidade do vento, mede a radiação solar e, muito importante, será medir a umidade da folha, a temperatura do solo depois e a umidade também do solo. A estação meteorológica no cérebro dela tem um cartão de telemóvel que permite, consoante as horas a que nós queremos, fazer descargas de dados. Essa informação é descarregada e tratada num site próprio na internet, que nós temos acesso em qualquer parte do mundo em que estamos, e em tempo real nós sabemos o que é que está a acontecer. Estamos na Quinta da Roeda. Sim. E, ao mesmo tempo que tem esta tecnologia do século XXI, ainda há atração animal para tratar as vinhas. Vamos lá ver. Esta aparente contradição. Não há uma contradição. O Douro vive do muito moderno e da tradição. Mas quando nós falamos de vinho do Porto, a tradição, as práticas seculares são aquelas que dominam. E no moderno, o moderno acontece à medida que nós renovamos as nossas vinhas, mas o moderno é sempre por um respeito pela tradição. O conservar, nós apenas utilizamos a tração animal porque conservamos uvas que nos originam vinhos de tal maneira excepcionais que essas vinhas ficam durante 50, 60, 70 anos. E ora, há 70, 80 anos nós não tínhamos tratores. Daí nós conservarmos na mesma atração animal. Mas esta coexistência no Douro do que é moderno e do que é tradicional existe sempre no dia a dia. Estamos a falar de um produto que é secular. Neste momento, as informações que recebemos, e nomeadamente a do vento, é a medição da velocidade do vento. Qual é a velocidade do vento? Neste momento, nós estamos com uma velocidade de vento próxima dos 2 metros por segundo. Uma pergunta ligeiramente provocatória. Entre o computador e o macho que puxa o arado, arrastado também pelo homem, dispensava algum? Não, eu sou a ponte entre o macho e o computador. Mas se tivesse que dispensava em primeiro lugar o computador. Estamos num país vinheteiro, onde o solo é criado à força de explosões de dinamite que estilhaçam a montanha de xisto. A região demarcada do Douro, onde nasce o vinho do Porto, é uma epopeia secular que o homem constrói, pedra sobre pedra, como quem traça a eternidade de um destino. A Quinta do Noval é um dos testemunhos desta gesta épica da autoria do homem doriense. À força de braços, de ferro em punho, o homem rasga o xisto, onde a sua companheira de trabalho vai unhar diretamente um pé de videira. É nesta parcela de vinha da Quinta do Noval que nasce um dos mais míticos vinhos do Porto,
o Porto Vintage no Val Nacional. Estamos na Quinta de Noval, em pleno vale do Rio Pinhão, afluente do Douro. As vindimas estão a decorrer nesta quinta, onde se fazem dos mais prestigiados portos vintage. Há um grande rigor aqui na vindima, quer na vinha, na triagem na vinha, quer na triagem à entrada da adega. Muito rigor. Penso que só assim é que se fazem grandes vinhos, como é lógico, não estou a dizer novidade nenhuma. Mas o rigor existe, o pormenor existe, o princípio existe, sermos o mais rigorosos possível e, bom, no fundo é isso que nos exigem, não é? Em termos de trabalho e que nós próprios nos exigimos a nós próprios, é rigor no trabalho para que o resultado seja o melhor possível. Penso que só assim é que se consegue bons resultados. A Noval é célebre pelos seus vintas. Fazer um vintage da Noval é como uma alta costura Christian Dior? Sem dúvida, eu penso que sim. Para já, para fazer um bom vintage é preciso ter uma boa matéria-prima e... Um bom tecido. Um bom tecido, sem dúvida. E depois lá está, é preciso saber saber cortar, saber moldar e penso que, pronto, a nossa função na adega, no fundo, depois é um bocadinho isso. É não estragar o tecido, porque já é caro, e, bom, e levar o melhor molde, a melhor costura, o melhor possível até ao consumidor. Se falhar na vindima, falhou o ano todo. E com certeza. E não pomos só o nosso trabalho em causa, pomos também o trabalho daqueles que durante o ano inteiro tiveram a preparar o produto, o tecido, para nós fazermos, no fundo, o vestido. Uma vez disse-me que cada vindima era um parto. Continua a ser assim? Continua, sem dúvida. Os anos não se repetem, são todos diferentes. Os filhos são diferentes e cada vindima é um parto, sem dúvida. A par da pisa a pé, que em última instância tem origens remotas nos lagares romanos, no Douro, também se assiste à utilização de robôs, tal como sucede, por exemplo, na Quinta da Cavadinha, do grupo Symington. Aqui só se faz vinho do Porto. Aqui só fazemos vinho do Porto, numas instalações modernas, com um sistema de pisa automatizado. São lagares inox? Não é? São lagares que, em vez de ser lagares de pedra, como tradicionalmente tínhamos com pisa por homens, é uma pisa automática dentro destes lagares que chamamos de lagares robóticos. Portanto, quais são as vantagens de fazer a pisa aqui? Isto é um sistema totalmente integrado e temos uma qualidade de pisa muito boa, com robôs, com blocos pisadores que pisam muito bem a uva, sem esmagar demasiado e ferir as sementes. Quando coloca aqui as uvas de qualidade, é esse de facto o projeto, atingir um Porto Vintage? Sim, esta é uma das melhores quintas na região do Douro. À partida, num ano muito bom, aqui as uvas produzem um vintage. Cada lagar é cheio com um tipo de casta diferente e depois, no fim da vendima, temos uma série de lotes diferentes, de castas diferentes. Cada lagar tem só uma variedade de uvas? Portanto, este lagar tem só uma variedade de casta e depois, mais tarde, é que se faz o lote. É que nós avaliamos os vários lotes de várias castas que foram feitas na quinta e fazemos o lote de vintage, se o ano der para isso. Não é? Nós, hoje em dia, temos qualquer coisa como 16 lagares robóticos automáticos como este. Isto permite-nos fazer pelo menos 2,5 milhões a 3 milhões de litros de vinho do Porto com este sistema. O
O território da região de Marcada do Douro estende-se por 250 mil hectares, desde Freixo de Espada à Cinta e Barca d'Alva até à Régua e Mesão Frio, mas apenas 45 mil hectares estão plantados com vinhedos. A diversidade de castas, constituída pelo reconhecimento de 120 variedades de uvas na região, constitui um importante espólio ampelográfico. É este leque de castas que permite obter os mais diferentes tipos de vinhos, brancos, rosés e tintos. A Real Companhia Velha, na atualidade, é uma empresa que se dedica sobretudo à produção de vinhos de Douro. Que vinho é este que acabou de servir? Quinta Cidró, Sauvignon Blanc, 2007. Aqui a Quinta de Cidró, qual é a área de vinha? 145 hectares em produção. E os encepamentos? É sobretudo castas brancas ou tintas? Neste momento é cerca de 50%. Ou seja, a nível de brancos temos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Semillon, Gewürztraminer, Alvarinho, Cercial, Fernão Pires, enfim, uma panóplia grande de castas. Um pouco de moscatel também, Viozinho, e é a quinta da empresa onde nós procedemos às experiências com as castas estrangeiras. Portanto, coabitam castas internacionais com as castas tradicionais. Qual é a área de vinha de que dispõe atualmente a Real Companhia Velha? Hoje estamos com 535 hectares de vinha. Espalhadas por quantas quintas? Espalhadas por 7 quintas. Os principais são? Cidró, Carvalhas é, digamos, a quinta mãe, Carvalhas, Quinta Cidró, Aciprestes, Granja, Ventzel, mais recentemente, Corval e Síbio. O centro de vinificação está situado na Quinta da Granja. Exatamente, a Quinta da Granja. Já há uns anos, desde 97 para cá, que centralizamos todos os serviços de vinificação lá e, portanto, tem entre Favaias e Lijão. Em termos de antiguidade, um dos projetos mais recentes do Douro é o Lavradores de Feitoria, que se tem distinguido pela sua criatividade, tanto na organização da empresa como na produção dos seus vinhos. A imagem mais visível desta associação empresarial acaba por ser o Palácio de Mateus em Vila Real. À entrada, somos surpreendidos pela beleza de uma menina do escultor João Cotileiro, deitada sobre as águas do lago, fronteiro à fachada principal do palácio, rodeado de vinhedos e jardins. É um dos mais valiosos símbolos do património arquitetónico do Douro, atribuído a Nicolau Nasoni, que a Fundação da Casa Mateus tem preservado de forma exemplar. A casa foi atribuída a Nasoni por Robert Smith, que é o especialista do Barroco Norte de Portugal. Nós, infelizmente, não temos os documentos que comprovam as plantas, mas temos essa certeza, dada pelo Robert Smith, que a decoração da fachada foi feita pelo Nicolau Nasoni, assim como a decoração da fachada sul. Estamos aqui na sala da biblioteca. Qual é, em termos bibliográficos, a peça mais importante que se encontra aqui neste espólio? A que nos diz mais é o livro dos Lusíadas, da edição do Morgado Mateus, que foi o neto do fundador desta casa, que era embaixador de Portugal em Paris durante as invasões napoleónicas e decidiu fazer uma edição dos Lusíadas com o dinheiro dele, com o dinheiro do rendimento desta casa. Foi na adega do Palácio de Mateus que encontramos Paulo Ruão, o enólogo dos Lavradores de Feitoria, para nos revelar o perfil dos seus vinhos. A Lavradores de Feitoria é uma associação de produtores de uva, instalados nas 3 sub-regiões demarcadas do Douro, em que tinham dificuldades em rentabilizar as suas uvas.
E então tiveram a ideia de se unir, criar a empresa, a Lavradores Feitoria, criar condições no centro de vinificação. Como são os nossos associados a fornecer as uvas, permite-nos a escolha das parcelas, a escolha da casta, a escolha da uva, a data da vindima. Tudo isso ajuda depois na elaboração destes vinhos. Isto é viozinho, isto é 100% viozinho. É uma casta tradicional da região do Douro. Tradicional, portanto, sabe-se que existe já, isto desde o século XIX, que existe esta casta na região do Douro. Este viozinho é plantado aqui na zona de Vila Real. Ele provém aqui da Casa de Mateus e uma parte de Celeiros, que são vinhas que estão num plano alto. E então podemos conseguir uma boa maturação e com uma boa acidez. Da gama Lavradores Feitoria, eu propunha o Três Bagos. Três Bagos tinto. Neste caso, vou mostrar o Três Bagos tinto 2005. É um vinho de lote em que nós utilizamos uvas provenientes de todos os nossos associados e que tem uvas desde o Baixo Corgo até ao Douro Superior. Nós pretendemos fazer um vinho com características do Douro, com fruta madura, fruta vermelha, mas também com alguma elegância, dada também por um estágio em madeira. Podemos dizer que esta explosão de vinhos de ouro, que se acentua na região desde os anos 90 do século XX, teve alguns precursores de vulto. O Mateus Rosé abriu o pano do palco mundial do negócio do vinho a alguns dos vinhos portugueses. Em 1952, surgiu a primeira colheita do Barca Velha, com a assinatura de Fernando Nicolau de Almeida. O Barca Velha é um vinho mítico, que confirmou o grande potencial do Douro para além do vinho do Porto. A última colheita reconhecida de Barca Velha foi a do ano 2000, já sob a responsabilidade enológica de Luís Sotomayor. O Barca Velha, sendo um vinho com poucos tratamentos, poucos ou nenhuns, é um vinho que tem grandes possibilidades, ou acontece sempre, criar depósito em garrafa. Temos que deixar a garrafa ao alto pelo menos um dia para que tudo deposite no fundo e em seguida vamos decantá-la. Abrir a garrafa com cuidado, sem agitar, e vamos decantar para separar os sólidos, os sedimentos que ficaram no fundo. Pronto. Agora vamos, com cuidado, virar a garrafa e estão a ver que o vinho está perfeitamente límpido. Está quase brilhante, o que é, para um vinho com esta idade, não é muito comum. Todas estas operações destinam-se, afinal, a quê? Estas operações de decantar o vinho destinam-se a uma prova vertical de Barca Velha. De que anos? Vamos provar todos os Barcas Velhas da década de 80. Vamos começar com 81, 82, 83 e 85 e depois temos a década de 90. 91, 95 e 99. E termina aí esta prova vertical. O Barca Velha já tem mais de meio século de história e até agora teve 3 enólogos a assiná-lo. Fernando Nicolau de Almeida, José Maria Soares Franco e Luís Sotomayor, que lançou o Barca Velha 2000. Exato. O primeiro Barca Velha com a minha assinatura, embora tenha acompanhado todos os que nasceram desde 1989 para cá, que foi a data em que entrei para a Ferreira. Porquê é que tomou a decisão do 2000? Não foi uma decisão tomada de um dia para o outro, foi uma decisão amadurecida, que demorou 8 anos, mas não foi uma decisão que me tenha tirado o sono. As uvas que utilizámos para fazer este vinho estavam nas melhores condições possíveis de maturação e não mais fizemos do que respeitar aquilo que a natureza nos deu. Que castas é que entram neste? Neste vinho entra como já para o seu irmão mais velho, a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e um pouco de Tinto Cão. E só fazemos Barca Velha quando realmente o vinho tem qualidade para ser Barca Velha. Por isso, nem todos os anos o temos feito.
Estamos em plena vindima no berço do Barca Velha, a Quinta da Leda, situada a escassos quilómetros de Almendra. O Douro Superior é fantástico para que seja possível escolher aqui as uvas necessárias para se fazer este vinho tinto mítico do Douro que nasceu na vindima de 1952. Esta é uma seleção de uvas feitas na vinha aqui da Quinta da Leda, em que tem várias castas. Tem as mais conhecidas, como as Torigas Nacional, como tem aqui algum tinto cão, tem também alguma tinta francisca, que é uma casta pouco conhecida, tem algum donzelinho tinto, sozão. São essencialmente estas castas, algumas delas não muito conhecidas. Quem está a selecionar os cachos aqui na Estamos a fazer para garantir que o que vai ser vinificado, o que vai produzir vinho, está nas melhores condições sanitárias. Porque qualquer problema sanitário que a uva tenha pode prejudicar, ou pode não, prejudica com certeza a qualidade do vinho. É isso que está aqui a ser feito nesta mesa de escolha. Estas uvas são destinadas a vinhos especiais Casa Ferreirinha. É um bocado fazer futurologia, mas poderá estar aqui um futuro Barca Velha ou uma especialidade Casa Ferreirinha. Se for Barca Velha, só daqui por 8, 10 anos é que o saberemos se estas uvas deram destino a esse vinho. Não se pense que o mundo Sograp está limitado ao Barca Velha, cuja colheita corresponde a cerca de 40.000 garrafas. A Sograp é detentora de extensos vinhedos em várias quintas espalhadas pelo Douro, que lhe permitem produzir um extenso portfólio de vinhos tintos e brancos DOC Douro. Engenheiro Luís Sotomayor, que vinho é este? Planalto 2007. É um vinho branco? É um vinho branco DOC Douro, feito a partir das castas, tudo castas portuguesas, vinificado em Vila Real, essencialmente viozinho, malvasia fina, alguma códega e rabigato, mas essencialmente as duas primeiras, viozinho e malvasia fina. No mundo de vinhos DOC Douro da Sograp, este branco é provavelmente o campeão de vendas, não? Do Douro, sim. Do Douro é sem dúvida o campeão de vendas e todos os anos, graças a Deus, tem vindo a aumentar. Além deste branco, faz também o Vila Régia, não é? Também fazemos o Vila Régia, na mesma zona, com as mesmas uvas. É um vinho com um perfil ligeiramente diferente do Planalto. É um vinho, para ser bebido, mais novo ainda que o Planalto. Dos vinhos de Douro, DOC, Sograp, dos tintos, temos o Vila Régia, temos o Grão Vasco de Douro e o Sograp Reserva de Douro. Essencialmente vinificados na nossa adega de Vila Real, embora para o Sograp Reserva de Douro vamos buscar uvas a zonas mais baixas, como como a zona do Pinhão ou as zonas do Douro Superior, para permitir ter um maior equilíbrio e dar uma maior amplitude ao vinho. Os outros, quer o Vila Régia, quer o Grão Vasco de Douro, são vinificados na zona de Vila Real. Uvas de zonas mais altas para tornar uns vinhos frescos, uns vinhos fáceis de beber, uns vinhos para serem bebidos novos. A Sograp, neste momento, quantas adegas tem no Douro? A Sograp, neste momento, tem 5 adegas no Douro. Tem em Vila Real, Câmares, Seixo, no Pinhão, onde nos encontramos, o Sairrão, em São João da Pesqueira, e a Quinta da Leda, em Vila Nova de Foscoa. Vila Nova de Foscoa, mais propriamente em Almendra, a cerca de 1 km de Barca d'Alva. Estamos na Quinta do Val do Mião, onde em 1952 o Sr. Fernando Nicolau de Almeida fez pela primeira vez o Barca Velha. Hoje faz-se aqui o vinho Val do Mião. Exatamente. Há quantos anos é que tem este projeto? Eu comecei este projeto em 1999. E, portanto, os primeiros vinhos que eu lancei, Valmião e Meandro, foram exatamente dessa colheita. Esses dois são vinhos tintos DOC Douro? São vinhos tintos DOC Douro. Para além disso, faço, nos anos em que a qualidade permite, vintage. Esta foi provavelmente a última quinta que a Dona Antónia Adelaide Ferreira comprou. Sim, esta quinta foi a única quinta que ela fez a partir do nada, porque ela comprou este terreno em asta pública em 1877 à Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa
e nessa altura o terreno era de mato, era, digamos assim, um depósito de lenha, era onde as populações locais vinham a buscar lenha e era praticamente a única produção desta área. E não havia comboio na época? E não havia comboio. Suponho não, tenho a certeza que a minha trisavó confiou que o comboio, que em 1877 estava em Penafiel, ia um dia chegar, enfim, aqui quase à fronteira, até a Barca d'Alva. E realmente chegou, em 1887, 10 anos depois. Nessa altura ela lançou-se a fazer uma quinta a partir do nada. Inclusivamente havia tão pouca mão de obra local que ela teve que importar centenas de galegos, sobretudo galegos. Dizem que chegaram a 1000 galegos, talvez seja um pouco exagero, mas de certeza que foram muitas centenas, porque tudo isto foi feito à mão. A vinha, o olival, as casas, as adegas, as instalações do pessoal, e tudo isso foi feito de uma maneira metódica. Os lagares, exatamente, o lagar de azeite. Tudo isso começou em 1887 e em 1895 estava pronto. Hoje Valmião, qual é a sua área de vinha, na atualidade? Neste momento temos 67 hectares de vinha em produção e mais 14 hectares de vinha nova, plantada nos últimos 2 anos. Portanto, só vou entrar em produção dentro de 3 ou 4 anos. Em termos de encipamentos? Touriga Nacional, Touriga Franca, Roriz e depois um pouco das outras. Touriga Nacional é, por isso, uma das traves mestras do Valmião? Com certeza, sim. Neste momento representa 40% do equipamento. Temos a Touriga Nacional, porque achamos que é a casta mais completa. Apenas usamos outras variedades, como a Touriga Francesa, para lhe dar algum volume de boca, mas não demasiado, porque queremos que o vinho mantenha uma elegância. E depois um bocadinho das outras, que misturamos ou no lagar antes da fermentação, ou depois de envelhecer em barricas. Achamos que é sempre bom um aporte das outras variedades que temos aqui também. Como é que decorre o processo de vinificação? É vinificado em lagar? É vinificado em cubas inox por casta? Não, o processo de vinificação é semelhante para todas as castas, ou seja, nós fazemos uma pisa nos lagares, arrefecemos as uvas, fazemos uma pisa durante 3 a 4 horas e depois, com a ajuda de uma bomba muito suave, transportamos as massas todas para cubas onde fazemos a fermentação. Isto com controle de temperatura? Com controle de temperatura, sim. O vinho, depois de fermentar nas cubas inox, vem estagiar em barricas de carvalho francês? Sim. Neste Valmião, cerca de 80% das barricas são novas. De 1999 para cá, fez sempre Valmião Douro DOC? Sim, fizemos sempre. Todos os anos? Fizemos sempre mais ou menos as mesmas quantidades. Nunca conseguimos, infelizmente, queríamos fazer mais volume, o mercado pede, mas não conseguimos, nunca ultrapassamos. Nós em 2000 fizemos cerca de 27 mil garrafas, nunca ultrapassamos até este momento as 30 mil. Temos mercado para isso, mas achamos que temos que manter a qualidade acima de tudo, e não é manter, temos que melhorar a qualidade. Portanto, não conseguimos fazer mais garrafas. Em 2006 só vamos fazer 10 mil garrafas, portanto, muito menos que o normal. Mas tem uma segunda marca, o Meandro. Sim, temos o Meandro. O Meandro também teve um processo evolutivo. Nós, ao princípio, não tínhamos barricas de segundo ano, portanto, o primeiro ano, 99, foi um vinho que estagiou em Cuba. A partir de 2000 já tivemos algumas barricas e só começou a estagiar 100% em 2003. Portanto, desde 2003 até este 2006, todo o vinho passa por barricas. No Douro, estão plantados 209 milhões de pés de videira, na sua maioria com encepamentos tintos. Nesta viticultura de montanha, atravessada pelo Rio Douro e por seus afluentes, o trabalho do homem é ainda um dos fatores determinantes na construção desta paisagem vinheteira. O Douro vive desta simultaneidade de tradição e do moderno. Ou não fora aqui que o homem paleolítico gravou nos xistos do Vale do Coa a sua arte rupestre. O Parque Arqueológico tem cerca de 17 km de algravados, portanto, ao longo destes 17 km encontramos já cerca de 40 sítios com arte rupestre, em que a maioria deles possui arte de representações paleolíticas.
Isso, datado, significa que época a que época? Estamos a falar de que período histórico? O Paleolítico Superior na Europa, a regra geral, dá-se como início cerca de 40 mil, 35 mil anos, até há 10 mil anos antes do presente. Os 10 mil anos é a data convencional que se dá para o fim da glaciação, da última glaciação. Mas o COA não se resume à arte paleolítica e o COA tem essa grande vantagem e essa grande riqueza de ter a arte quer do Paleolítico até há 50 anos atrás, portanto até aos pastores e molesma. Esta rocha é uma das rochas mais emblemáticas aqui do sítio da Penascosa, em que aparecem cerca de 15 figuras representadas. A maioria delas são da fase que nós chamamos a fase antiga, portanto, rondam cerca de 20 mil anos antes do presente, estilisticamente, e aparecem-nos várias representações de várias espécies, ou das 4 espécies mais representadas no COA. Das mais visíveis neste painel, talvez sejam este auroch, o antepassado do boi atual. Vê-se aqui o focinho e as fossas nasais, os chifres, este chifre em lira muito característico desta espécie, a cervicodorsal, com a garrote e a garupa, a cauda, pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. O que é que poderemos dizer acerca do cotidiano do homem paleolítico? Eram caçadores-recoletores, eles teriam que conhecer muito bem o território em que estavam, de que dependiam, portanto, que sobreviviam, fariam acampamentos base, viveriam em bandos de 25, 30 pessoas, e esses acampamentos ditos de base, de todo o bando, seriam cá embaixo no vale. Vestígios de videira ou de vinho do homem paleolítico? Nada, por enquanto. Para já não. Temos alguns dados de materiais orgânicos que, felizmente, o fariseu nos ofereceu, o sítio do fariseu nos ofereceu, mas para já não temos indicação da existência da videira nestes locais, não. É no Vale Paleolítico do COA que se encontra a Quinta da Erva Moira da Casa Ramos Pinto. Nesta propriedade foram encontrados vestígios da ocupação humana, desde o Paleolítico até à época romana e aos nossos dias. Foi nesta quinta do Douro Superior que João Nicolau de Almeida nos mostrou alguns dos vinhos do Porto, por si assinados com a chancela da Ramos Pinto. Com este dia de calor, tu propões para a gente iniciar o almoço? Um Porto Seco. Enfim, é o nosso vinho de Porto de entrada. Aqui temos. Isto é um vinho que pode-se beber de muitas maneiras. Há preocupação atualmente em fazer vinhos do Porto Branco com qualidade? Há essa preocupação? Eu acho que, ultimamente, todos os vinhos de Porto há uma preocupação de fazer com qualidade. E o vinho de Porto Seco não é um vinho muito conhecido lá fora, no estrangeiro. Mas aqui em Portugal... Mas tu gostas de beber assim um Porto Branco seco? Eu acho uma maravilha. E todos os estrangeiros que vêm cá, amigos, que vêm cá, e a gente oferece um vinho de Porto Branco, eles adoram. Este Bons Ares, isto é o 2007, é um branco. O Sauvignon Blanc é dominante aqui, não é? Bem, os Bons Ares é um vinho regional, portanto é um vinho feito daqui dos Bons Ares, que é a 600 metros de altitude e que é de granito, portanto é um vinho mais mineral, mais fino, talvez, comparando com o Duas Quintas. O Duas Quintas é mais para a estrutura e este é um vinho mais elegante de altitude. Aqui isto é o Duas Quintas Reserva. E é um vinho que vem de Duas Quintas, daqui, da Erva Moira e dos Bons Ares. A maior parte é daqui, porque o reserva, entendam reserva, um vinho com uma certa estrutura e um certo volume e com capacidade para envelhecer. Portanto, tem que ter uma maturação já forte, não é? Uma certa estrutura. Cá está o Erva Moira. Este é um vinho do Porto, de quinta. Exatamente, é um Tony, que vem daqui das uvas, exclusivamente das uvas daqui da Quinta da Erva Moira.
Tem 10 anos, não é? 10 anos acho que é uma boa idade. É um vinho muito versátil. Tem ainda a cor vermelha, mas ao mesmo tempo já tem um bocadinho de frutos secos. Portanto, tem frutos frescos vermelhos e frutos secos. Portanto, dá com muita variedade de sobremesa. Também a temperatura... Neste caso é um gelado... De amêndoa. De amêndoa. Que acho que diz lindamente com o Tony. Aqui nesta quinta não havia nada, era cereal. E hoje é este jardim. E é isto, quer dizer, é isto e realmente... E por aqui andou o homem paleolítico? Já há 30 mil anos ou 25 mil anos que andava aqui o pessoal aqui nesta zona. Portanto, desde aí, dessa altura, há registros da humanidade até agora. Ao homem, pá. Ao homem. E ao vinho, pá. Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade.